Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 30, diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quem está com medo e clamando é o Pedro, corajosão. Deu uma facada no soldado. Vida louca. Pediu agora há pouco para andar sobre as águas, agora está morrendo de medo e está morrendo. Por isso disse: salva-me. Era o convicto, agora está morrendo de medo, desesperado. Cadê o Pedro? O Pedro está morrendo agora. Essa é a loucura, porque na nossa vida é assim. A gente oscila de muita coragem para de repente estar morrendo de medo. Já viu que na vida a gente é assim? Acorda, parece que vai vencer e ganhar o mundo, e quando chega em casa não tem coragem nem limpar o próprio quarto, de tão ruim que está. A gente, oh meu Deus, corajoso, e de repente desesperado. A questão é: por que alguém que um minuto atrás está cheio de coragem, um minuto depois está morrendo de medo? Por que na vida nós, que um minuto atrás estava cheio de valentia, um minuto depois está morrendo de medo? O que mudou? Já parou para pensar que na vida de Pedro não mudou nada de um minuto para o outro? É a mesma tempestade, é o mesmo mar, é o mesmo barco, é o mesmo Jesus, e ele ainda é o mesmo Pedro. Não mudou nada do cenário, é o mesmo cenário. Agora, o que fez alguém que tinha tanta coragem de repente está morrendo de medo? E isso é a coisa mais importante da nossa vida, para que a gente entenda por que os nossos sentimentos oscilam dessa maneira. Por que a gente às vezes é tão desequilibrado a ponto de repente crer e de repente descrer, quando não amaldiçoar aquilo que outrora cremos. Tem gente que saiu de casa de manhã dizendo: Jesus é maravilhoso, mas voltou para casa falando que Jesus não ouve, que Jesus não existe, que Jesus não é real, que na verdade a religião inventou. Mas de manhã estava cheio de esperança. O que mudou? Jesus é o mesmo, a tua vida é a mesma. Qual foi a circunstância que te alterou? Quando eu olho para essa palavra, para mim fica muito vivo a cena. Eu já falei isso algumas vezes, quando eu leio a palavra, e isso não é um dom, é um esforço que eu faço, de tentar visualizar o que está acontecendo, de tentar entender o cenário, de tentar entender a personalidade. De Pedro é muito fácil, porque ele é gritante, a personalidade do Pedro. Tentar entender Jesus, o que aconteceu, como fez. E aqui você tem um cenário de multiplicação de pão e peixe há alguns minutos talvez atrás, ou horas, não sei, aonde era fim de noite. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão inteira comeu. Os discípulos estão tudo de cara feia, tudo estranho, dizendo: meu, que aconteceu aqui? E Jesus fala: vocês vão indo, que eu vou despedir a multidão. Vocês estão estranhos, vaza. Vão indo na frente. Aí a Bíblia diz que eles entram no barco, obrigado, e vão. Jesus despede a multidão, sobe no monte para orar. Eu vou resumir para você: a tempestade vem, o vento é contrário, eles não estão conseguindo remar para chegar na margem. A diferença é que Jesus não está no barco agora dormindo, Jesus está na margem. Só que aí, lembra, Jesus anda por cima das águas. Obrigado, irmão, que ficou feliz com essa notícia. Eu vou dizer de novo para você: e aí que ele não está no barco? Ele anda sobre as águas? E aí que ele não entrou? Não há uma tempestade que ele não possa andar por cima. Eles não estão dentro do barco fora da ordem, eles estão debaixo da ordem de Jesus. Jesus só não está presente, mas a ordem dele está. Agora, a Bíblia vai dizer que
a mesma coisa, irmão, tempestade, treta, violenta, tudo desesperado. Jesus vem andando sobre as águas. Quem está no barco, Pedro diz: é um fantasma. Jesus tinha que ter dito assim: então fiquem com o fantasma, tchau, e deixar virar o barco, irmão. Vão nadando embora. Quem mandou falar uma coisa dessa? Aí Jesus diz: não, gente, não é um fantasma não, sou eu, Jesus. Aí Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama. Que eu vou contigo sobre as águas. Olha a coragem do Pedro, irmão. Olha que loucura, olha que confiança, olha que uau. Ele está dizendo: se for o Senhor, eu tenho certeza que isso é possível. Se for o fantasma, eu vou saber agora. Vai dizer: não pode. Mas como eu conheço o Senhor, como eu sei que é poderoso, se o Senhor é o Senhor mesmo, me chama que eu vou. Aí Pedro diz: então vem. Jesus disse para Pedro: então vem. Aí o Pedro: acho que eu não vou, é. E aqui o Pedro, ó, andando por cima das águas, irmão. Andando por cima das águas, as mesmas águas que Jesus também está andando, está indo na direção de Jesus. Está tudo certo, o barco é o mesmo, a tempestade é o mesmo, ele é o mesmo, Jesus é o mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que de repente Pedro percebeu que o vento era forte. Uai, o vento não era forte antes? Quem causa a tempestade é o vento? O vento não existia antes? Não estava presente antes? Estava. E essa é a maior loucura. Pedro não se assusta com a novidade, Pedro se assusta com aquilo que já era a realidade. Uma coisa é o novo, uma coisa é o fator novo, o fator novidade, que às vezes o nosso coração se impacta. Outra coisa é o que já era a realidade, já estava posto. Só que a Bíblia diz que Pedro, quando percebe o vento, some a coragem. E na nossa vida é exatamente igual. Quando a gente para de olhar para Jesus, para olhar para o entorno, quando a gente muda o centro das nossas atenções para olhar para o entorno, quem nos mantinha sobre as águas, que era a nossa convicção em Jesus, agora é a convicção no entorno. E a convicção do entorno nos leva para morte. Você estava confiando até agora, estava olhando para Jesus até agora, estava olhando fixo nele até agora, mas de repente, ao invés de olhar para Jesus, você começou a olhar para aquilo que está à sua volta. Todas as vezes que o homem perde a atenção em Jesus, a vida dele vira um naufrágio. Todas as vezes que um casamento perde a atenção em Jesus, esse casamento vira um naufrágio. Todas as vezes que um ministério perde Jesus do centro das atenções, o ministério vira um naufrágio. Toda carreira que perde atenção em Jesus vira um naufrágio. Até porque quem te trouxe para cima das águas foi Jesus e não o vento. Quem te trouxe por cima da tempestade foi Jesus, não o entorno. Quem te trouxe para cima das águas não foi quem ficou no barco, é quem está andando por cima das águas dizendo: quer andar? Vem. Quer experimentar? Vem. Quer me conhecer melhor? Vem. Ei, Jesus está chamando você para viver a coisa mais extraordinária da sua vida, o tempo mais extraordinário da sua história. Não olha para mim, não olha para o vento, não olha para a tempestade, não olha para o medo, não olha para nada, olha para Ele, porque Ele te mantém convicto na caminhada, Ele te mantém convicto no propósito, Ele aproxima você como um imã que te leva para mais perto dEle. Quanto mais você olha para Ele, mais perto dEle você chega. Quanto mais você olha para longe dEle, mais longe dEle você vai. A vida com Jesus é isso. Pedro olhou o vento, o vento é muito forte. Aí o Pedro começa a morrer, começa a naufragar. O Pedro que estava andando sobre as águas. Aí você vai dizer: olha que legal, mas o Pedro não pegou a técnica de andar sobre as águas, será? Será que o Pedro não descobriu a receita? Será que o Pedro não descobriu a fórmula de fazer dar certo?
Aí que está lindo. A receita de Pedro andar sobre as águas não é o pé, não é a perna, não é o abraço, muito menos a coragem. A receita de Pedro andar na água é Jesus. Se tivesse receita, a gente não precisava mais de Jesus na série, porque já deu certo, irmão. Tem muita gente que viu. Alguém vai dizer, não precisa mais. Não tem um dia de série que eu não passo mal o dia inteiro morrendo de medo, porque eu sei que se Jesus não tiver nesse negócio, o barco afunda. Às vezes o Nicolas fala comigo, David, vamos mudar isso, tem que fazer isso aqui. Eu sempre falo a mesma coisa para o Nicolas. Nicolas, esse não é o nosso segredo. Tudo isso é detalhe. O segredo é a palavra. O segredo é Jesus. O segredo é Ele. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus e não para o vento, não para a tempestade, não para aquilo que estão falando, os nossos pés andarão por cima das águas ou por cima de qualquer tempestade que aparecer no meio. Mas quando os nossos olhos olharem para a tempestade ao invés de Jesus, a tempestade nos sucumbe e Jesus dos nossos olhos desaparece. A não ser que, afundando, a gente lembre que é Jesus o segredo de continuar na superfície. Jesus, salva-me. Se você perdeu em algum momento da sua trajetória Jesus dos seus projetos, se em algum momento você começou a olhar para dinheiro, para outros fatores, Jesus, salva-me. E a Bíblia vai dizer que por cima das águas Ele caminha até você, te toma pela mão, te traz para a superfície e junto com você retorna para o barco. E quando estiver dentro do barco, não se esqueça que fora do barco ainda tem um mar, e que nesse mar ainda haverá outras tempestades, e que os teus olhos estiverem em Jesus. Jesus, se é o Senhor, me chama que eu vou contigo. Vem.